Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, olá! Muito bom estar aqui com vocês, dando sequência no estudo do Livro dos Espíritos. Livro 2, capítulo 6, continuidade, vida espiritual. Hoje, para participar desse estudo, nós temos a presença de Guilhermina. Oi, que bom estar de novo com vocês. Alessandra. Olá, pessoal. Paz e bem para todos nós. E Edmilson. Paz e amor a todos nós e vamos que vamos, né? E esta que vos fala, a Angélica, né? Bom, o estudo de hoje é bem desafiador. Nós vamos estudar a questão 236 e as suas descendências. E eu vou pedir para abrir os estudos, para a gente otimizar o nosso tempo. Vamos começar pela professora Alessandra. É uma das minhas facetas. Vamos lá. Pergunta 236. Kardec pergunta aos espíritos: pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? E os espíritos respondem: não. A sua posição é apenas temporária. Para falarmos dessa questão, é interessante contextualizar, né? O capítulo é sobre mundos transitórios e nas perguntas anteriores foi explicado, né, o que é o mundo transitório e quem são esses espíritos errantes. Eu acho que vale a pena resgatar para a gente começar aqui o nosso estudo, né? Então, os espíritos errantes são almas no intervalo das reencarnações, aspirando um novo destino. Isso está lá na pergunta 224, que nós fizemos algumas semanas atrás, né? Então, esse mundo transitório, esses mundos que são diversos, são espaços reservados para essa alma, enquanto não reencarna, se preparar. E aí fica bem claro que é apenas temporário. Então, não é ali especificamente o espaço para construir o seu processo evolutivo. Não é apenas ali. É necessário reencarnar, é necessário voltar, no nosso caso, né, ao planeta Terra, né, que é a nossa realidade hoje. E eu destaco a importância desse espaço correlacionando com a pergunta 224, que é aspirar um novo destino. Como nós precisamos, né, de um momento de reflexão, de um momento de planejamento, de um momento de repensar o que já construímos e o que podemos construir. Então, esse mundo transitório vai ser esse espaço de tentarmos mantermos firmes, né, os nossos propósitos e repensarmos como vai ser esse próximo passo. Então, é um lugar de espera que não deixa de ser, esse lugar de espera, um lugar de construção, porque todas as nossas ações, elas começam no pensamento. Então, é um momento de pensar, é um momento de refletir e aproveitar, né, esse presente divino que é esse mundo, né, que o nada não existe, tudo está preenchido o tempo todo, né, nós é que não temos os sentidos para perceber plenamente esse tudo que está à nossa frente, para construir a nossa história. Guilhermina, vamos dar sequência, porque depois a gente faz um bate-volta aí com todas as questões, porque como elas se seguem, né, na linha de raciocínio, exato. Vamos ver a questão 236A. Isso. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos. Aí lembrando na pergunta anterior que
pela sua natureza especial, os mundos transitórios, a pergunta é se conservavam perpetuamente destinados aos espíritos errantes. Aí a Alessandra comentou, e aí não, a sua posição é temporária, ou seja, não é para ninguém permanecer e continuar, ele é transitório, temporário. E aí, esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos, aí a resposta é muito clara, não. Sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada, porque na verdade ele não é permanente. A palavra transitório já deixa claro. Ele é um espaço de passagem. Ele é um espaço onde o espírito passa para continuar, na verdade, a sua evolução espiritual no mundo espiritual. Então são espaços preparados para isso. Então, lógico, não tem seres corpóreos. Não há presença. A superfície é estéril. Não há processo encarnatório. Exatamente, lá. Não há processo encarnatório. Para quem está na espiritualidade mesmo. Exatamente, você não tem corpo, não tem matéria, corpo material, não tem matéria lá. Uhum. E a 236? B? Pode ser. Não quer passar para ele não, que está aqui? Vou deixar a C e a D para o Edmilson no primeiro tempo. Não, mas é consequência. Estou animada. É consequência, que ela fala, aí ele já assume a esterilidade, né, da 236B. Essa esterilidade, que ele fala que a superfície é estéril, é permanente e resulta da sua natureza especial, é a pergunta consequente. Porque no que a gente pergunta se esse mundo é habitado por seres corpóreos, e ele responde não, porque a superfície é estéril, aí ele quer saber se essa esterilidade é permanente ou é própria da sua natureza especial. Aí o que você acha? Bem, a pergunta me foi dirigida, né? Eu certa vez eu assisti um programa... certa vez eu assisti um programa de um grupo de aves migrando de um para outro continente. E aí elas ficavam cansadas e pousavam numa determinada ilha, ali se alimentavam, ficavam um período ali, depois elas ruflavam suas asas e seguiam o seu destino. Eu diria que os mundos transitórios são semelhantes a essas ilhas. Isso. Né? Esses espíritos cansados das suas refregas e dos seus embates no plano físico, permanecem ali durante um período, repõem as energias e depois seguem adiante como essas aves migratórias. O que acontece é que a gente não tem que estar interpretando muito ao pé da letra nessa questão de o espírito errante é aquele que está aguardando uma encarnação, então ele tem que ficar no mundo, né? Ali no mundo transitório, aguardando o momento de seu reencarne. Não. O progresso ele se dá em todos os aspectos, né? O que a gente observa, e os livros e as obras, elas nos mostram isso, é que os espíritos que se encontram no plano astral, principalmente aqueles que estão num grau de conscientização maior, eles trabalham incessantemente. Aqueles que estão mais conscientes do seu destino, eles trabalham incessantemente, né? A gente observa em algumas obras aí, psicografadas pelo nosso querido Chico, as atividades do plano astral, não é? Então, o estado de erraticidade de um espírito, às vezes é de muito labor, de muito trabalho, e eles trabalham incessantemente, já que não há necessidade do repouso no plano físico, né? Então, pode falar. É interessante, né, o que você falou, né? Porque é exatamente isso. Quem está lá esperando, né, entre aspas, esperando a reencarnação, não está parado necessariamente. Sim. Porque a gente tem uma noção material, né, que o trabalho é mexer o corpo. E não, com a mente a gente trabalha e muito. A gente pode ajudar a humanidade através da nossa mente, do nosso pensamento, emissão de energia. E outra coisa que eu queria acrescentar também, já que eu interrompi sua fala, é a questão da transitoriedade que o Kardec usou na pergunta 236. Eu acho que vale a pena a gente pensar nessa palavra, que a transitoriedade, né, tá lá o radical trans, está relacionado com trânsito, verbo transitivo. O que é isso? Movimento. Então tem tudo a ver, só assim corroborando, né, com o que você está falando. É movimento, transitório não quer dizer que não, é movimento. Então mesmo quando você está esperando, você está em movimento.
Porque a gente não pode imaginar um mundo inabitado fisicamente devido às suas condições climáticas e físicas e os espíritos flutuando sobre essa superfície planetária sem fazer nada. Sim. Não é? Isso é incoerente com o processo evolutivo. Totalmente incoerente. Não é? E a gente tem que ver também que já nos mundos habitados, né, que no caso é o planeta Terra, observamos que sobre cada capital de cada cidade habitada tem também uma cidade correspondente. Né? Então, são atividades intensas, trabalhos incessantes, né? Espíritos que ficam responsáveis, né? Aí a gente vê lá, espíritos responsáveis pelas preces, né? Agora no período que... ia falar outra coisa aqui. Bem, em todos os aspectos, né, a evolução ela se dá. Sim. Então, o trabalho ele é incessante, é aquilo que Jesus disse, né? Meu Pai trabalha sempre, eu também trabalho. Exato. Na questão 236, C, ele vai abordar a questão da beleza, né? Então, esses mundos são desprovidos de belezas naturais. E aí? Aí os espíritos responderam, né? A natureza se reflete nas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo que chamais de belezas naturais. Há várias belezas, né? Que a gente nem tem noção ainda do que... E o conceito de beleza também, tem que ampliar. É muito interessante a pergunta e a resposta. A nossa visão simplista do que é a beleza do homem que só conhece a terra, a matéria. E Deus é imensidão, né? Deus é infinito. Ele vai muito além dessas coisas que nós conhecemos como beleza, né? Eu fico imaginando uma pessoa que, se tivesse a oportunidade de viajar um pouco mais lento que a velocidade da luz, pela imensidade, durante um período de alguns meses, o que ele não observaria? Não faço ideia. Eu acho que ele atravessaria mundos, veria sóis incríveis, estrelas brilhantes, planetas habitados, e ele pudesse passar de raspagens por esses mundos, e também passando por esses mundos transitórios, a beleza que encanta, né, o universo. A própria imensidade em si já é algo estonteante. Lindo, né? É verdade. A própria vertigem que a gente sente nas alturas é também bela. É verdade, é verdade. Porque gente, dá uma sensação se você parar para analisar o que é o belo, quando a gente vê uma transformação, entende? Isso é uma coisa bela, principalmente para os olhos de Deus. Para Deus, você sair do patamar de uma pessoa menos esclarecida, que permanece na frequência do mal e passa a ter um esclarecimento e adotar a postura de pessoas mais voltada para o bem, né? Isso é uma beleza que vocês não fazem ideia. O despertar, né? Então, há várias belezas, né? Há várias belezas. Inclusive, no próprio despertar do mal, existe uma beleza ímpar, que a gente não tem como mensurar. A D. Questão D. 36D, né? Já que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra será contada um dia entre eles? E a resposta já o foi. Ou seja, a nossa Terra tem história, a nossa Terra tem um passado, e faz todo sentido. Se a gente parar para analisar o sentido de transitoriedade, e a gente vê a nossa Terra, hoje, não é exatamente um mundo transitório, mas
compreende-se que um mundo que já foi, porque continua sendo... E pode vir a ser. Exatamente. E pode vir a ser, exatamente. Porque a gente percebe que a passagem, as situações, as circunstâncias, os atos que os homens cometem, tudo vai somando para a evolução do planeta e para resolver problemas também criados pelos próprios homens. Porque o planeta existe, tem um objetivo, Deus o fez assim, nos deu liberdade para agir, mas peraí, calma, também não atrapalha tanto. Sim, né? sim. A transitoriedade, né? Uma marca da criação divina, né? Exatamente. Não é à toa que o Chico Xavier falava, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Ah, você está feliz, está comemorando que você teve conquista? Vai passar. Esse momento super feliz. Você está sentindo dor? Sim, também vai passar. Então, tudo passa, que é uma das leis também do budismo. Sim. A impermanência. Eles usam esse termo técnico, né, lá no budismo. Impermanência. É impressionante como a realidade divina, as leis de Deus estão presentes, né, em todo o planeta. Então a gente pega várias doutrinas e tem aspectos em comum. Kardec falando aqui o tempo todo de transitoriedade e os espíritos respondendo também, confirmando como tudo é transitório. Agora tem o que fica também, né, gente? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar, como é que se diz, a continuidade desse estudo com a colocação do Kardec também, com relação a isso, depois da nossa vinheta. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Seguimos então o nosso estudo e a questão 236, ele é uma sequente na 236. A 236 é uma sequência da 236D, porque como Kardec colocou, os espíritos colocaram que a Terra já foi, né, um mundo transitório. Então, mundo transitório. Ele pergunta em que época, né? Exato. E a resposta dele é durante a sua formação. Então, durante a sua formação, ela se prestou a esse papel de mundo transitório, porque ela também se beneficiaria com o preparativo dos próprios espíritos para uma próxima encarnação. E ali ela já estava se preparando também. Então, agora nós vamos dar sequência a comentário de Kardec, né? Então, nós vamos ler e depois vamos discutir esse comentário. Faz a leitura, Alessandra, e inicia aí o debate. 236 é em que época? Kardec pergunta, se referindo, né, sobre a questão da Terra, né? Quando foi? Quando foi que ela foi, né, um planeta como esse? E os espíritos respondem, durante a sua formação. E somente essa resposta, e vem agora o comentário de Kardec sobre essa resposta. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado, a vida em toda parte. Assim, durante a longa sucessão de séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus, mesmo nesse estado imperfeito, que a Terra servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria afirmar que entre os bilhões de mundos que giram na imensidade, um dos menores perdido na multidão, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria, então, a utilidade dos outros? Deus os teria feito unicamente para recrear os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria, que resplandece em suas obras, inadmissível quando pensamos em todos os mundos que não podemos perceber.
Ninguém contestará que nessa ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Kardec aqui dá uma aula pra gente de cosmos, né? Exato. De história, de formação do planeta. Então, enfim, não estamos sozinhos na Terra e vários planetinhas em volta da gente vazios só para enfeitar o céu, né? Exatamente. Essa é uma visão extremamente infantilizada. Infantil, né? Na verdade, a ciência já comprova aí a presença de movimentos, E quando diferentes você fala da em Terra. vida, Sim. você não está falando 2 braços, 2 pernas, falando, pensando, conversando. Você fala em vida em todas as possibilidades, desde a molécula até o antes da molécula, até a energia inicial. Quando a gente fala em vida, a gente pensa, é alguém dançando, cantando e dançando frevo. Não é isso. É vida no seu contexto maior, no raciocínio maior que você tem, desde o ser humano até ao micro, sim, antes da célula. E é isso que nos impossibilita, às vezes, de aprender mais, né? Porque achamos que Exatamente. tudo se fecha no nosso conhecimento. Então, Exatamente. vida, para mim, é um ser humano se mexendo, bebendo água, né? Mas não é. Nesses planetas tem outras formas de vida, né? Outras mais evoluídas, inclusive. Sim. E só complementando o que eu falei, né, antes do intervalo, tudo passa, assim, que é material passa. Mas Exato. o que é do espírito fica. Exatamente, permanece. O amor, os grandes sentimentos e por aí vai. Que é o que vale. É isso aí. A gente está falando aqui sobre a questão da vida, não é? E que às vezes os mundos transitórios, eles, devido às suas condições climáticas e geológicas, e a Terra já passou por esse momento, ele não tem ainda, momentaneamente, a condição de ter seres físicos. Mas o que é a vida em si? A vida é o pensar, é o sentir, não é? Então, eu, para pensar e sentir, eu não preciso estar num corpo físico. Eu, para ter uma determinada ideia ou desenvolver um determinado tipo de pensamento, eu não preciso de uma vestimenta para isso. Eu preciso estar com a mente apropriada para isso. A veste é apenas a roupa do corpo, não é? Mas o corpo é a vestimenta do espírito também. Então, o espírito, para pensar, sentir, criar, amar, planejar, ele não precisa estar com a vestimenta física. Então, a vida, na verdade, ela é mais pulsante no plano astral. Eu lembro de ter lido uma obra psicografada, né? E foi perguntado para o espírito como é que ele se sentia. Aí ele respondeu de uma forma bem simplista: mais vivo do que antes. Né? Porque a limitação do corpo físico, ele falava, né? Eu tinha que arrastar o meu corpo físico pela terra. Eu tinha que alimentá-lo, tinha que cuidar dele. Ele era pesado, pesava mais ou menos 80 quilos. Né? Frágil. Era um fardo que eu tinha que carregar. Quantas e quantas vezes eu chegava cansado, o corpo suado, eu tinha que refrescá-lo, tinha que alimentá-lo. E agora eu estou livre desse peso, desse fardo. Né? Então a vida, ela é incrivelmente mais pulsante no plano astral. Né? É o pensar. É a famosa frase, né? Eu penso, logo existo. Então esses mundos transitórios, eles são enxames de abelhas que eu estou me referindo, né? Os espíritos, que ali se encontram pulsantes, vivos, ativos e incrivelmente mais ativos do que muitos de nós aqui na Terra. É isso aí, gente. Vamos aproveitar o estudo de hoje, fazer a nossa reflexão, agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar estudando e aprendendo e crescendo, e agradecer, né, aos participantes do estudo de hoje. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez dando sequência ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos dar início ao seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nessa primeira parte aqui são uns itens de 1 até o item 6, são passagens do Evangelho diretamente. Mais para frente é que Kardec vai nos analisar não é bem um problema, né? Esta situação da nossa convivência com Deus, que é o ideal, e com Mamon. Mamon era, para aqueles povos antigos que eram politeístas, o Deus da riqueza, Deus do dinheiro, era o Deus que proporcionava a seus devotos toda a fartura, todas as coisas materiais. Apesar de não ser um Deus aceito pelos hebreus, que aceitavam somente o Deus único, Jeová, mas eles sabiam de que se tratava quando Jesus se referiu a Mamon, porque naquela área onde eles viviam havia pessoas de todas as procedências, eles conviviam com muitas pessoas, gregos, romanos, fenícios. Então, eles tinham ciência de que para aqueles povos existia esse Deus. Então, Jesus está dizendo a eles: ninguém pode ao mesmo tempo servir ao Deus, o nosso Deus, Jeová, o Deus único, Pai de todos, e servir a esse Deus aí, Mamon. Não vai dar certo isso. Há de chegar a hora que vamos ter que escolher um ou outro, ou conseguir levar uma vida que não permita que este Deus Mamon tome preponderância sobre o nosso Deus. O nosso Deus, Pai de todos, é que tem que ter preponderância sobre o Mamon. Não que nós possamos dizer que vamos nos abster de todas as coisas materiais, todas as riquezas. Mas, se houver no nosso destino a posse de alguma riqueza, de alguns bens materiais, nós temos que ter sabedoria para usá-los, desfrutar deles, sem servir a ele, sem sermos subservientes a este Deus. E na hora que tiver que decidir por um momento entre servir a Deus ou servir a Mamon, com certeza nós vamos dar preferência a servir Deus e deixar Mamon de lado. Que Mamon não vai resolver os nossos problemas de longo prazo, que é a nossa verdadeira felicidade. Ele pode resolver uns probleminhas momentâneos, mas não vai resolver o nosso problema a longo prazo. Quem vai resolver o nosso problema a longo prazo é o Deus Jeová, Pai de todos. Então, essa era a mensagem de Jesus, dizendo: não se pode servir a Deus e a Mamon. Pelo menos na minha concepção. Então, vamos aqui ver o que trata do assunto. O que trata o assunto? O primeiro os primeiros itens, Kardec deu por título Salvação dos Ricos. E também nós temos que ver que é um assunto muito delicado de ser tratado por nós. Nós que eu falo, nós espíritas, que são os ricos e a riqueza, porque volta e meia nós ouvimos pessoas terem conceitos pouco generosos com as pessoas que eventualmente estão gozando de alguma riqueza.
e generosos em excesso para aqueles que não estão gozando da riqueza. Eu penso que a coisa não é bem assim. A moral, o bom comportamento, a bondade de cada um não depende de ser rico ou pobre. Todos podemos ser bons na riqueza ou na pobreza. Então, nós temos que aprender a separar as coisas. É isso que talvez neste capítulo Kardec vai tratar. Diz aqui então, no Evangelho de Lucas: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Segue aqui, mas nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Então aproximou-se dele um jovem e disse: bom mestre, que bem devo fazer para conquistar a vida eterna? Pelo menos ele sabia que para conquistar a vida eterna é necessário fazer o bem, né? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Bom só é o Deus. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Se queres entrar na vida, está se referindo à vida eterna, a verdadeira vida. Que mandamentos? Retrucou o jovem. Disse Jesus: não matarás, não cometereis adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, essa é a primeira passagem que trata Allan Kardec aqui neste assunto. Já Jesus falando sobre a riqueza. Vocês veem o que é o conceito aqui. Todos nós sabemos que viver aqui a nossa vida no dia a dia, vida terrena, na riqueza, em tese, é muito mais confortável que viver na pobreza. É claro que sim. Mas Jesus disse o bem. Para entrar no reino dos céus, é muito difícil para o rico do que para o pobre. Por causa das circunstâncias em que eles estão metidos. Vejam bem, se a pessoa está na terra, cercada de todos os bens, todos os favores, toda a opulência, tudo que pode proporcionar a ela os prazeres da vida mundana, muito dificilmente ela vai entender que existe uma vida futura após a morte. Ela vai ter muita dificuldade de entender isso. Ela vai achar que a vida é aquela que ela leva, aquilo que é a vida boa. Não tem melhor que aquilo. Então não vai entender que pode haver na vida futura uma vida melhor. Ela não vai entender isso. Mesmo que sejam conceitos filosóficos, não. Não é uma vida de dinheiro, de gasto, que nessa espiritualidade você não vai ter necessidade disso. A pessoa não vai ter esse entendimento. E ela vai pensar, como eu vou ter coisas mais que essa riqueza? Porque se lá na vida eterna, na espiritualidade, não há coisas materiais, então o que vai de me agradar lá? O que vai haver lá que possa me agradar? Que conceito eu vou ter lá de felicidade? Não, é muito difícil a pessoa que tem muitas coisas entender que ela pode ser feliz sem aquelas coisas. É muito difícil. Muito difícil. Por isso que Jesus disse, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus,
Porque, como ele disse para o jovem rico, que já fazia todas as coisas que supostamente eram necessárias para entrar no reino dos céus. Mas Jesus disse, para você ser perfeito, aquele toque final, aquela cereja do bolo, desfaça-se das benesses, da riqueza, dá aos pobres, fique sem nada. Aí você vai ter um tesouro no céu. Ele, não posso. De repente, abdicar de todas as coisas que me trazem felicidade. Se isso, depende disso entrar no reino dos céus, que as outras coisas todas eu já faço, que está na lei de Moisés, eu já faço. Por que eu vou ter que abandonar a minha riqueza? Então, o pobre, todo pobre está garantido entrar no reino dos céus só porque não tem riqueza? Seria o pensamento inverso? Porque a gente pode achar isso, Então, para ele entrar no reino dos céus, ele tem que se desfazer das riquezas. Então, quem já não tem riqueza nenhuma, está com passaporte carimbado para ir para o reino dos céus. E nós sabemos que não é bem assim. A pobreza não chancela ninguém a entrar no reino de Deus. Mas Jesus diz que é menos difícil. Difícil é para o rico, para o pobre é menos difícil. Não é fácil, mas é menos difícil, porque se ele já está acostumado a uma vida difícil, o que ele espera no reino de Deus? Uma melhora na vida dele. Então ele imagina que, lá a vida espiritual e tal, não vai haver nada de riqueza, nada de bens materiais, nada disso. Vai ser um outro tipo de riqueza, outro tipo de felicidade. Ele entende, porque na vida material ele não está sendo feliz, não está usufruindo de riqueza alguma e não tem chance de mudar a vida dele. Então o que ele pensa? Poxa, de repente lá na outra vida eu vou ter outro tipo de riqueza, vai ser uma riqueza diferente desta que todo mundo vê aí, mas vai ser uma riqueza. Então para ele é mais fácil ficar na expectativa de que na outra vida a situação dele vai ser melhor. Então ele começa a ver, de repente eu não preciso me matar aqui, ou até agir de forma não muito convencional para obter riquezas, porque essas riquezas não vão me garantir lugar no céu. No céu, onde eu vou ficar confortável, não depende da riqueza aqui. Eu mesmo sendo pobre, eu posso ir para lá. O que precisa eu fazer então para ir para o reino de Deus? Não vai ser abdicar da minha riqueza, porque eu não tenho riqueza nenhuma para dar para os pobres. Eu já sou pobre. O que eu tenho que fazer? Seguir os mandamentos. Então, se eu seguir o que Moisés preconizou, os mandamentos, ou seguir o que o Cristo nos orienta, eu vou para o reino de Deus. Então o pobre começa a se esforçar para praticar as virtudes que supostamente vão levá-lo ao reino de Deus. E não buscar riquezas para ostentar aqui na terra. Primeiro que é difícil, muito difícil, ele tem consciência que não vai conseguir, mesmo que trabalhe muito. A não ser que ele acerte numa loteria, mas ele sabe que a chance é pequena. Então ele pede, eu vou tentar ser uma pessoa que cumpra os mandamentos todos, que eu me garanto lá em cima. Aqui, quando eu morrer, acaba isso mesmo, lá em cima eu estou na boa. Então é menos difícil para o pobre entender isso. Por isso que Jesus faz a comparação. Para o rico é muito difícil. Para o pobre é menos difícil. Não estou dizendo que seja fácil. É menos difícil. É difícil para todos, mas para o rico é mais difícil ainda, porque ele tem algo, como se fosse uma âncora que o prende aqui à materialidade. É o conforto que ele desfruta. Esse conforto amarra a vida dele aqui, o prende aqui, não deixa ele se elevar moralmente. Mesmo esse rico que já fazia isso, ele quis algo mais. Então ele disse, algo mais tem que fazer, tem que se livrar da riqueza, abdicar da riqueza. Aí fala, opa, aí não dá. Eu gosto muito da minha riqueza, eu gosto. Então, deixa como está, Jesus. Está de bom tamanho. Vou ficar aqui, vou continuar sendo bom, seguidor dos mandamentos, mas a minha riqueza não dá. E poderia ser outras coisas fora da riqueza pecuniária. Poderia ser outro tipo de riqueza que a pessoa tivesse e que ela desfrutasse e que lhe trouxesse prazeres muito grandes e que ela tem que se livrar disso, ou pelo menos diminuir, vamos dizer assim,
usufruto disso para poder buscar, dizer assim, benesses morais que o levem ao reino de Deus. Então, este é o conceito que está. Então, já mostra para nós que não é bem assim colocar rótulo no rico e rótulo no pobre. São seres humanos como todos. Por isso que na doutrina espírita nós aprendemos que durante, sei lá, um número infinito de encarnações pelas quais nós vamos passar, nós vamos vivenciar momentos de riqueza e momentos de pobreza. Porque nós vamos ter que experimentar isso para justificar a nossa evolução moral. Porque nós vamos ter que evoluir moralmente na pobreza e evoluir moralmente na riqueza. E aí que eu disse, quando diz Jesus, é mais fácil na pobreza você evoluir para a questão moral, não que não hajam pobres que não evoluam moralmente, até piorem moralmente. Pungidos pela dificuldade, por tudo isso, ele acaba fraquejando e não evoluindo moralmente. Mas é um componente que o ajuda a se conter e de repente melhorar moralmente. Já o rico, ao contrário, é tentado todo dia a sair fora do esquema. Todo dia. Aquela riqueza vai fazer com que ele seja tentado a ser opulento, a gastar muito, a ser avarento, a gastar com coisas que não deve, gastar com pessoas que não deve, fazer coisas extravagantes. Então, é uma complicação. Por isso que nós temos que passar de experiência em encarnações como ricos, encarnações como pobres. Nós temos que aprender a ser ricos e aprender a ser pobres. Quando pobres, temos que conviver com essa pobreza sem partir para a ignorância, como se diz. Apelar não podemos, é pobre, vamos levar a pobreza de uma forma que não atrapalhe a nossa saída para o reino dos céus. Vamos conviver com isso, não é bom, mas temos que aprender a viver dentro dessa vida, desse sistema. Não nos deixar perder pela tentação de fazer o que não deve com a justificativa que fez porque era pobre. Não, assim, da mesma forma, se tivermos que ser ricos, não podemos, vamos dizer assim, usufruir de tal forma que prejudique os outros, que queremos cada vez mais tomando dos outros, ou não nos condoamos daquele que tem menos para a gente dar uma ajuda. Nós temos que conviver com a riqueza de uma forma a que usemos a riqueza para o nosso conforto e para o conforto daqueles que nós estamos vendo que precisam de uma ajuda. E podemos fazer essa ajuda diretamente, proporcionar à pessoa a solução de algum problema econômico, financeiro que ela tenha, um problema de saúde com o qual ela não consiga custear. Temos que ajudar da mesma maneira que podemos usar nossa riqueza, gerando riqueza para os outros, né? Construindo meios, empresas que deem emprego para as pessoas. E se tivermos que fazer isso, que sejamos bons patrões, não sejamos tiranos, exploradores dos empregados. Há muitos ricos que são exploradores, exploram os empregados. Naquela época de Jesus, então, havia escravidão. Então, todos os ricos tinham escravos. É uma exploração. Mas mesmo dentro daquela situação em que a escravidão era uma coisa legal, moral, inclusive, o rico poderia ser um rico que tem escravo, mas trata os escravos de uma forma mais digna. É uma questão de tratar bem as pessoas. Então, há muita sutileza no estudo desse conceito de riqueza e pobreza. Por isso que nós espíritas não podemos nos deixar levar pelo, entre aspas, nosso bom coração. Porque o nosso bom coração nos leva a dizer, se há aqui o rico e aqui há um pobre, e nós não conhecemos nenhum dos dois, não sabemos como é o rico, nem sabemos como é o pobre, moralmente falando, comportamentalmente falando, não sabemos nada, que é o seu fulano muito rico, que está o seu Beltrano muito pobre. Imediatamente o nosso conceito já passa a torcer para o pobre. Já passa a achar que o pobre vai ter sempre razão, que o pobre é um sofredor e o rico nunca vai ter razão, que o rico é um explorador. Quando pode não ser nada disso, gente. O rico pode ser um santo.
Eu conheço ricos que são pessoas que procuram fazer pelos outros 10 vezes mais que eu faço, não só porque tem dinheiro para fazer, mas porque tem oportunidade e fazem. Não se negam a ajudar ninguém. Vivem na sua riqueza lá, mas estão sempre pensando em ajudar, construir coisas para os outros. Eu conheço pobres que eu quero passar longe deles. E geralmente são as pessoas até que durante a minha vida, eventualmente, precisei dar uma ajuda e que com o tempo vai se conhecendo, é complicado. Então, eu aprendi a não fazer um conceito imediato, nem de quem é rico e de quem é pobre, só com a convivência eu vou vendo, para eu fazer o meu conceito de quem é e quem não é. Não vai ser o rótulo de rico e o rótulo de pobre que vai dizer para mim o que a pessoa é, o que eu devo pensar dela, como eu tenho que agir em relação a ela. É o tempo que vai me dizer, e mesmo assim com o tempo eu posso até errar também, né? Mas, em princípio, eu de imediato não vou tomar nenhum conceito. Como eu vejo, muitas pessoas já vão de cara. Porque o mundo é perdido, tem 1% da população detém não sei quantos por cento da riqueza do mundo, o resto é pobre. É verdade, mas isso é uma circunstância da evolução nossa, do planeta. Se nós, quando tivermos evoluídos moralmente mais um pouco, talvez isso mude, com certeza vai mudar. Que a tendência do mundo é essa, gente. Ou vocês acham que hoje a diferença entre os ricos, vamos tirar aqui nossa cidade, Rio de Janeiro, vamos colocar século XIX, 1800 e pouco, na época do Império. Se pegarmos aqui, na época, as pessoas mais ricas, ver o somatório das suas riquezas, e pegarmos as mais pobres e virmos o somatório de suas riquezas, vamos ver que a diferença é muito maior do que hoje em dia, entre os mais ricos do Rio de Janeiro e os mais pobres do Rio de Janeiro. Há muita gente pobre, claro que há. Talvez haja mais pobres, com certeza mais pobres que ricos no Rio de Janeiro, sem dúvida. Mas os pobres de hoje, em relação aos ricos de hoje aqui, tem muito mais coisas que tinham os pobres na época do Império aqui no Rio de Janeiro. Até porque os mais pobres naquela época eram escravos, né? Mas mesmo que a gente não inclua os escravos na conta, com certeza os pobres daquela época eram muito mais pobres que hoje, sofriam muito mais que hoje. E os ricos de hoje são muito melhores que os ricos daquela época. Hoje são menos exploradores. Há conceitos de distribuição de riqueza entre os próprios ricos que não havia naquela época. Tem aí as ONGs, instituições de caridade, são bancadas por quem? Pelos ricos, gente, não são bancadas pelos pobres. Os clubes de serviço, são os ricos que bancam isso, não são os pobres, porque eles não têm, coitado, eles precisam dessa ajuda. E quem faz isso são os ricos. E na época do Império não era assim, a diferença era muito maior. E o que proporcionou isso? A evolução moral da nossa humanidade. As pessoas pensam diferente hoje. Os ricos de hoje pensam diferente dos ricos da época do Cristo, da época do Império aqui. Então eles estão dispostos a ceder um pouco, até porque precisam, eles já entenderam que precisam dos pobres, até para manter sua riqueza, manter o seu status. Os ricos são inteligentes, eles aprenderam isso já, que dependem disso para continuar ricos. Entende? Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso antes de cunhar rótulos sobre esses nossos irmãos. Mas hoje vamos ficar por aqui. Desejo a todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas,
possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.